as leituras que acabamos de ouvir, do livro 1 de Reis e Lucas capítulo 7, nos chama a atenção sobre Deus que se faz conhecido, ou como Deus se dá a conhecer. O caminho do povo de Deus, certamente, sempre foi um caminho cheio de curvas, de altos e baixos. E como Deus sempre acompanhou o seu povo, como Deus é complacente com o seu povo, conosco, enfim. Lá no Egito, na opressão, na situação limite, Deus envia Moisés. Moisés vai e, em nome de Deus, tira o povo da escravidão e o leva para a terra da promessa. Deus sempre olhando pelo seu povo. Deus demonstra e sempre demonstrou a sua ternura. O nosso Deus é um Deus de ternura, não é o Deus da vingança. O nosso Deus é o Deus da misericórdia. Ele tem misericórdia de nós. Imagine você, se Deus agisse conosco como nós agimos com as pessoas. Às vezes a falta de caridade, de solidariedade, de amor, de perdão, de compreensão, de humildade. Você já imaginou se Deus também agisse conosco do mesmo jeito que nós agimos? Deus sempre acolhe o maior pecador. E Deus envia nos momentos difíceis os profetas. Os profetas são a voz de Deus. A voz de Deus que nós precisamos ouvir. Mas nesse mundo conturbado que hoje vivemos, os profetas não são mais ouvidos. E nós passamos a vida toda à mercê das vozes outras que estão por aí. E enfim, Deus envia seu Filho, seu próprio Filho, para garantir um futuro feliz para a sua humanidade. E aí nós nos encontramos com o Evangelho de hoje. O evangelista Lucas conta-nos, narra-nos a ressurreição do filho da viúva de Naim. São as duas grandes multidões que se encontram. A multidão que acompanhava Jesus e a multidão que acompanhava o defunto. Na vida também, nós temos as duas grandes multidões. E às vezes nós acompanhamos a multidão dos defuntos e deixamos de lado a multidão da vida. Essas duas multidões se encontram. O Evangelho lembra que Jesus ia para Naim e a multidão o acompanhava. Talvez aquela multidão acompanhava Jesus porque queria vida, queria recuperação do seu estado doentio. E por outro lado vinha, saindo da cidade de Naim, a multidão que levava um caixão de defunto. São as duas multidões, irmãos, que nos acompanham na vida. São os dois cortejos. Um cortejo que procurava a vida e outro cortejo que procurava a morte, que não havia mais esperança. E curiosamente naquele dia fantástico, as duas multidões se encontram. Nosso problema é encontrar a multidão da vida no momento certo e na hora certa. Às vezes queremos encontrar Jesus, Deus, em momentos errados. E aí a gente acaba nunca se encontrando com Deus.
Jesus carregava a multidão da vida para entrar na cidade. A cidade é o lugar da alegria, do contentamento, da esperança, da festa. Sair da cidade de Naim era caminhar para o cemitério. Era caminhar para o sepultamento das esperanças. Essa era a multidão que acompanhava aquele féretro. E curiosamente, aquele féretro era filho único de uma viúva. A viúva em Israel era mulher espoliada de todos os seus bens e direitos. Quando as mulheres se tornavam viúvas em Jerusalém, todo mundo invadia sua casa e tomava tudo o que elas tinham, e elas ficavam à mercê da esmola. E esta multidão, que era a multidão desta mãe, dolorosa, chorosa, carregando talvez, e certamente a única esperança que ela tinha, era aquele filho, que poderia ser para ela o sustento da sua vida. Mas ela teve a graça feliz de encontrar-se com Cristo. Cristo olha aquela multidão mortuária e se compadece. O Evangelho lembra que Jesus se aproxima daquele caixão, onde não havia mais a esperança nenhuma. Todas as esperanças foram sepultadas no caixão. A gente que vive, você que está aqui, irmão, que não perdoa, você que vive uma vida fora do projeto de Deus, você que acha que você é muito importante, você não precisa de perdoar, você não precisa de ser fraterno com ninguém, amanhã você vai no cemitério, viu? Para observar o que vai acontecer conosco. Acontecer aquilo que está no cemitério, fora da cidade. Cadáver. E tem tanta gente, irmãos, até gente da igreja, que vive esse cadáver ambulante. Não sabe aproveitar da vida. Não sabe viver uma vida de solidariedade, de fraternidade, de perdão, de misericórdia, de humildade. Tem gente cuja vida é inflamada pelo orgulho, pela vaidade. Achamos às vezes que nós somos muito importantes, mas a maioria é um cadáver ambulante. A maioria das pessoas não caminha no cortejo da vida que está Jesus. Mas chega também um momento que nós temos que nos perguntar por qual lado você está. Você está no cortejo da vida ou você está no cortejo da morte? Esta é a decisão do Evangelho de hoje. A sociedade vive no cortejo da morte. As drogas que consomem as pessoas, a juventude, o tráfico, os marcados para morrer, a corrupção do Brasil que toma conta também da sociedade, a impunidade dos nossos governos, que não tem um pequeno olhar de misericórdia, e não sobra um sequer, são todos iguais. Mundo da injustiça. A igreja também que não vive o seu projeto de vida, e vive criando igrejas separadas, divididas. Muitos de nós andam de lá para cá, e como mortos, somos conduzidos pelos outros. Como esse caixão que era conduzido e toda a multidão chorosa estava levando aquela última esperança para o cemitério. Quando a gente olha o mundo cheio de tantas lástimas e dores, como por exemplo esse fato último que teve, que todo mundo repercutiu tanto nos meios de comunicação, questão do estupro,
E nós nos condoemos tanto por isso, não é mesmo? E o Brasil cheio de situações piores ainda, né? Como eu dizia de manhã, ainda vem o governador do Rio, ainda vem fazer propostas, se ele mandasse, ele daria pena de morte para os criminosos. Como se ele fosse alguma coisa, como se ele não fosse também pior do que os outros, que cometeram também os mesmos crimes. Nós, cristãos, não temos direito de condenar ninguém, mas temos que curar a sociedade. É a sociedade que está adoecida, que está doente, aí vem todo esse alavanche de situações, de problemas, de dificuldades. E o povo anda para cá e para lá, se cai Dilma, se fica Dilma, e se o Temer fica ou ele sai. Nós somos jogados, irmãos, com marionetes. Você já jogou bocha um dia? Nós somos assim. Vê quem acerta a melhor bola. Parece que a vida da maioria do povo é assim. É a multidão da morte, que não tem destino, que não tem sorte, que não tem um pingo de esperança, que caminha para fora da cidade. Nesse momento, graças à vontade de Deus, certamente apareceu ali Jesus de Nazaré. Jesus toca aquele caixão. E Jesus somente diz uma palavra: levanta-te. Os milagres de Jesus não são estapafúrdios como nós vemos por aí na televisão. Jesus não precisou fazer nenhuma oração, nem cerco de Jericó, nem promessas. Apenas uma palavra. O que salva é a palavra de Deus. Nós ouvimos semana passada, quando aquele centurião romano pede a Jesus para que ele fosse na sua casa. E quando Jesus topa ir, ele vai dizer: mande que Jesus não entre na minha casa. Eu não sou digno, mas digo uma só palavra e meu servo será curado. O que cura a vida das pessoas é a palavra de Deus. E não adianta a cidade ficar cheia de igrejas. Não adianta, irmãos. Não adianta. Não adianta dizer que nós somos cristãos, mas o nosso comportamento é avesso. Não adianta dizer que somos cristãos, mas não perdoamos. Perdoar até o limite final. Jesus toca aquele caixão e diz: levanta-te. E o Evangelho lembra que ele se levantou e sentou-se. Duas atitudes que nós necessitamos. Primeiro, levantar-se, ressuscitar. E segundo, sentar-se para ouvir a palavra de Deus que tem que mudar nossa vida. Mas quando a gente foge, quando nós acompanhamos a multidão da morte, nós nunca estamos onde deveríamos estar. Por isso que o padre prega à toa também. Porque o que eu estou dizendo não é para você, é para os que não estão aqui. Quem é que não está aqui? Talvez a partir da sua própria casa, da sua família, talvez seu marido, sua esposa, seus filhos, que nunca estão onde deveriam estar. É por isso que a multidão da morte é uma multidão fúnebre e chorosa. É a multidão que sai da cidade, não é o encontro da alegria dentro do interior da cidade. O Evangelho lembra que Jesus tocou aquele caixão. Quantos foram os toques de Deus na nossa vida? Quantas vezes Deus quis tocar-nos e nós fugimos do toque dele? Nosso Deus é o Deus do afeto. Deus que toca, é o Deus da compaixão, é o Deus que no momento difícil Ele sempre aparece, mas infelizmente nós estamos do outro lado. O Evangelho lembra que todo mundo ficou com medo,
e assustado. É isso aí. Por que será que as pessoas não se assustam mais conosco? Porque nós somos iguais aos demais, que talvez nem vão à igreja, que nem estão na igreja. E todo mundo ficou assustado, porque viram que aquele defunto se levantou e se assentou para ouvir a palavra do Senhor. Querido irmão, querida irmã, quais foram os toques de Deus na sua vida? Por que será que Deus não consegue despertar em mim uma nova vida, uma ressurreição, um levantar-se para uma vida nova? Por que será? Por que será que nós não ouvimos a palavra do Senhor? Esse mesmo Jesus que diz: levanta-te e comece uma vida nova. Esse é o desafio, queridos irmãos, que o Evangelho de hoje nos coloca para a nossa vivência cristã. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.